Hoje eu vou comentar o esboço de ilustração da Patrícia, aluna da Vivência do Ilustrador. A primeira coisa que eu quero comentar é que ela deixou espaço para o texto. Inclusive, ela fez o fundo estendido, que eu gosto muito. Ele não está aqui certinho, mas depois, quando ela mandar a ilustração definitiva, a gente vai deixar ele bem ajeitadinho. Com relação ao esboço, está bem nítido, está bem visível, a gente consegue entender bem. Ela já mandou colorido, então está muito bom. Uma coisa que eu acho que ela poderia fazer era retirar essa parte preta daqui, ó, e mandar a ilustração sem isso daqui, porque já deixa uma outra aparência. E a aparência, na nossa profissão, é muito importante. Algo que eu quero comentar, em terceiro lugar, é sobre a composição. Olha que interessante como ela fez o picadeiro, visto de cima. Parece que a gente está assistindo o espetáculo. E além da gente estar meio do alto assistindo o espetáculo, ela fez uma riqueza de detalhes, de espectadores, todos eles diferenciados. Achei que ficou muito interessante. Algo que ela poderia mexer um pouco é nas proporções do público. Por exemplo, essa senhora aqui em roxo, ela está muito grande, sendo que ela está muito pertinho desse homem que está muito pequenininho, está baixinho. As crianças estão bem grandes e ele está muito pequenininho. Aqui também esse personagem parece muito pequeno em relação aos outros que estão aqui. No entanto, olha só a riqueza de detalhes dos personagens. Com relação ao personagem principal, ela está em movimento, o que é muito bom. Está no monociclo. Eu faria a roda um pouco mais arredondada. Ela parece que está um pouco tortinha. Também cuidaria com essas linhas aqui, que estão duplas. A gente chama às vezes de linhas peludas, que é quando a gente faz muitas vezes. Quando você faz um esboço e ele não fica exatamente do jeito que você quer a primeira vez, passe ele por cima com uma mesa de luz na janela ou com o iPad embaixo da tua ilustração, algo que você consiga ver as duas, e faz um outro esboço para que você mande o seu melhor, para que você não mande algo que foi apagado ou que foi repensado. A gente faz esboço não só para a gente faz para o cliente também. E essa aqui vai ser a primeira impressão que ele vai ter do trabalho. A minha sugestão é refazer o esboço e tirar um pouco dessas linhas duplas que ficaram. Por exemplo, aqui o dedo tem uma linha sobrando. Nesse personagem aqui embaixo tem um pentimento. Pentimento é a palavra arrependimento em italiano, que a gente usa em arte quando a gente apaga alguma coisa. É importante que a gente consiga apagar bem, que não fique aqui. Quando você não consegue apagar no papel, pode também apagar digitalmente. Outra coisa também que eu queria observar aqui desse esboço, deixa eu colocar ele para frente, é que aqui tem esse risco. Esse daqui me dá a sensação que é um fio de cabelo. Às vezes, quando a gente vai digitalizar a nossa ilustração, às vezes o vidro tem impurezas. Então, antes de escanear a ilustração, passa um paninho no vidro para que não fique nenhum pontinho. No meu também acontece. E depois que eu faço a digitalização, eu sempre dou uma olhadinha para ver se não ficou alguma impureza. Inclusive, no curso eu mostro como eu faço isso e como tirar essas impurezas. Tem aulas sobre isso. Outra coisa que eu queria comentar também aqui é que ficou muito interessante que ela usou essa luz dando um destaque à personagem. E isso é uma coisa que acontece no circo mesmo. Só que a luz parece estar vindo de dentro da cortina aqui. Então, a minha sugestão seria fazer a luz vindo aqui de fora, para não precisar colocar uma fonte de luz aqui. Não precisa colocar uma lâmpada, mas se colocar assim, vai dar a sensação de que tem a luz, sem precisar desenhar a fonte da luz aqui. Sobre as cortinas, eu sugiro que coloque alguma coisa aqui que pareça que está segurando elas. Outra coisa também é que a parte de cima aqui da tenda está coladinha aqui na margem. Sugiro também dar um espacinho, não ficar tão perto, dar um respiro na ilustração, para que não dê a sensação de que ela está apertada. Esse personagem aqui ficou sensacional. Olha só os detalhes que ela conseguiu fazer num personagem tão pequeno. Eu ajeitaria um pouquinho as linhas aqui, mas ele está muito bem caracterizado. A gente consegue perceber de longe a fisionomia dele e não só isso. Ele também está numa ação, não só na movimentação do corpo, mas também está trabalhando, vendendo provavelmente pipoca. Gostei demais. Com relação a essas cadeiras, quando a gente usa cores muito fortes, muito saturadas, ou linhas que estão muito espessas, elas chamam muito a atenção na ilustração, mais do que a personagem principal, por exemplo. Aqui também, o estilo dessa linha não combina
com esse daqui do picadeiro, que está bem mais suave. A minha sugestão é fazer essas daqui, mais ou menos do mesmo jeito dessas, para manter o mesmo estilo, para que não fique diferente. Outra coisa também, quando for fazer o chão, para que não fique tão marcada a textura do papel, como está aqui, fazer como ela fez aqui, ó. Aqui ela aquarelou. Ou pode até usar o lápis de cor, mas faz um aquarelado antes para não ficar tão preto no branco, que acaba chamando muito mais atenção do que o restante. Sugiro que faça as cadeiras talvez de outra cor, para que não fiquem tão marcadas, porque as cadeiras não são tão importantes quanto a personagem principal, o palhaço, a bandinha e esses outros espectadores aqui. E também, nessa parte que não é tão importante, talvez não usar um amarelo que chama tanto atenção. A respeito da bandinha, que também queria fazer uma observação sobre esse instrumento. Quando for desenhar um instrumento desse jeito aqui, ó, pode fazer duas ovais, coloca elas na mesma altura, faz daqui retinho até aqui, daqui até aqui. Agora eu vou mostrar aqui. Faz esse fundo, esse daqui um pouco mais claro, e pode fazer as linhas aqui. Aqui ficou um pouco torto, deixa eu ajeitar. É obrigatório ficar reto? Não, mas como eu fiz os outros retos, eu vou fazer esse aqui também. Note que o que a gente vê da lateral do instrumento é só essa parte aqui. E aqui a gente está vendo desde aqui em cima até aqui embaixo. Esta parte aqui, ó, não aparece aqui. Então seria interessante modificar um pouco o instrumento. Por fim, sobre o ratinho, eu não consegui ver exatamente o que ele está fazendo, mas o ponto aqui é que ele lembra muito um personagem. Para mim, ele lembra muito o Topo Gigio. Topo em italiano é camundongo. O Topo Gigio é um personagem e, assim como a minha ilustração pertence a mim até que eu faça uma sessão para uma editora, a ilustração da Patrícia pertence a ela, a ilustração da Ana pertence a ela. Todas essas ilustrações elas têm direitos autorais. E o Topo Gigio também tem direitos autorais, que não são nossos. Então a gente não pode utilizar personagens criados por outras pessoas no nosso livro. A minha sugestão é mudar ele. Ficou muito fofo, tá muito bonitinho, bem reconhecível, mas eu mudaria. Uma última coisa aqui, do ladinho desse lindo palhaço, que eu gostei muito, é que nem sempre a gente vai utilizar a nossa assinatura nas ilustrações. Quando você estiver olhando um livro infantil, verifique se as pessoas colocam assinatura ou não. Por mais que seja uma obra de arte, é também um serviço comissionado e a ilustração serve para acompanhar o texto, ela é baseada num texto. Então a gente não costuma colocar assinatura em todas as ilustrações. Talvez possa conversar até com o cliente e perguntar: posso fazer então na última? Mas eu não coloco assinatura minha em nenhuma ilustração. Já imaginou um livro de 32 páginas com todas elas assinadas? Aqui tudo bem, no nosso livro não tem problema, eu não me incomodo. Porém, eu não me lembro de ter visto livros com assinaturas em todas as ilustrações. O Ziraldo costumava assinar bastante, mas eu também não me lembro se tinha em todas as ilustrações que ele fazia. Outra coisa é sobre a data. Quando a gente faz um livro, a nossa expectativa é que ele venda tão bem que eles façam outras edições. Por exemplo, tem um livro que eu ilustrei, se não me engano foi em 2013, que já foi republicado. A primeira tiragem já acabou, ele já foi feita a segunda e não sei se já não está na terceira. Então, imaginou se eu tivesse colocado na ilustração 2013? Hoje ia dar a sensação de que a minha ilustração é antiga. Então, evitem colocar data, porque a data deixa a ilustração presa naquele ano em que ela foi feita. Mas se não tiver data, ninguém vai saber que você fez há 3 anos ou se você fez agora. Obviamente, essa é só a minha opinião e não é obrigatório seguir tudo aquilo que eu estou falando. Eu quero agradecer a Patrícia por ter enviado, agradecer a você que está assistindo e desejo uma ilustrada semana.